Evangelho de João, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 9, versículos de 1 em diante. Amém? Se você não tem Bíblia, senta aí pertinho de alguém que tem. O telão aqui vai nos ajudar também com o texto, para que todos possam acompanhar uma história muito linda. A Bíblia é linda, não é verdade? A Bíblia é linda. Um dos cursos que eu fiz e que eu me formei foi o curso de letras. Então eu estudei muita novela, não novela igual a essas que tem na televisão, ok? Novela é um texto literário muito rico, tá? Não é essas novelas aí cheias de adultério, cheia de um monte de coisa aí, não. Então eu estudei muita novela, muito conto, estudei muita poesia. Não sei escrever poesia, senão a pastora Rosângela ia ser uma esposa muito mais feliz, né? Imagina, todo dia ela acorda, tem uma poesia escrita assim no travesseiro. Você sabe escrever poesia? Faça isso para sua esposa, amém? Deixa uma poesia no travesseiro. Acorda cedo, escreve e deixa uma poesia no travesseiro. Mas eu não sei escrever poesia. Mas quando eu me converti e me deparei com a palavra de Deus, eu percebi quão completa e linda e poética é a palavra. As histórias, a forma como ela é escrita, a perfeição na escrita que tem a palavra de Deus. A gente sabe que isso não poderia ser feito por mãos humanas. Apesar de serem mãos que escreveram, foram apenas instrumentos da sabedoria divina, amém? E essa sabedoria hoje está sobre a sua vida, para que você continue escrevendo essa história, através do teu ministério, através da tua célula, dos teus 12, e de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer, amém? Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: quem é este? O que estava sentado pedindo esmola? Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tantos sinais, tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que diz tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora um cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, porém também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que,
se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que se fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este homem não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e agora vem ensinar a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríamos pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Diga graças a Deus. Queridos, uma das coisas, ou a coisa que Deus mais reprova na vida do homem, e tem um porquê ele reprovar isso, é o pecado. Por causa do pecado o homem perde a comunhão dele com Deus, e é por isso que Deus reprova o pecado. Deus sabe que nós temos uma tendência falha, que nós somos limitados em alguns aspectos, mas Ele nos ensina, conforme caminhamos com Ele, a buscar o conserto, o livramento desses pecados que outrora, que antigamente praticávamos. E esse texto mostra em determinado momento que Deus não atende a pecadores. E não é porque Ele não atende, porque Ele não quer atender, mas porque a palavra de Deus mostra que se o homem não anda em linha com a vontade de Deus, não vive no centro da vontade de Deus, abre legalidades para que o diabo venha impedir com que a bênção se manifeste nas nossas vidas. Tem um exemplo bíblico e fala muito forte com os maridos. Quantos maridos tem aqui nessa manhã? Levanta. Abaixa o braço agora. Quantos querem se tornar marido e casar ainda esse ano? Esse ano é muito rápido. Pelo menos ano que vem. Amém. Tudo tem seu tempo, o pastor Marco Aurélio acabou de pregar aqui, né? Eu já estou querendo acelerar tudo, pastor. Tá bom. Fala com os maridos. Tem uma passagem em 1 Pedro 3,7 que diz assim: marido, honra a sua esposa como a parte frágil do casamento, porque se você não aplicar isso, Deus não atenderá às vossas orações. Olha que tremenda e que temível é essa palavra. Então, às vezes, a gente acha que porque nós oramos, Deus tem a obrigação de nos atender. Porque nós pedimos, Deus tem a obrigação de nos atender. Mas a palavra está nos mostrando que Deus é o mais interessado em nos atender. Eu quero dizer que Deus está interessado em mudar a tua vida por completo.
Ele tem esse interesse, ele te chamou à presença dele aqui nessa manhã, ele tirou você da sua casa, alguém foi lá te buscar, alguém te convidou, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, alguém orou por você para que você estivesse aqui, e Deus moveu tudo isso para poder te abençoar. Mas a palavra está nos mostrando que nós precisamos também ser livres de certas práticas, para que esse mover de Deus, essa bênção de Deus nos alcance. Se você como filho pede a Deus que é seu pai, o teu pai que te ama, ele quer te abençoar. Porém, qual é a situação que muitas vezes impede isso de acontecer? É que Deus libera a bênção, porém existe um acusador, e a Bíblia diz que ele fica diante do pai nos acusando de dia e de noite, o tempo inteiro, e dizendo assim, não, essa bênção não pode chegar lá, porque a tua palavra, ele mostra a palavra, olha como que ele é safado, desculpa o termo, mas ele é astucioso, astuto, ele vai e mostra, a tua palavra diz que não, aqui está dizendo que se o marido maltrata a sua esposa, as suas orações não são atendidas. Em outras traduções, para piorar, viu, marido? Para piorar a tua situação, diz que as suas orações não são nem ouvidas. Aí hoje de manhã, ontem nós fizemos um seminário de consolidação, o dia inteiro, das 9 da manhã às 23 horas. Igual aquele que a gente teve aqui, mas como a igreja só podia fazer um dia, foi o dia inteiro. Eu fiquei com a mesma roupa, das 9 da manhã às 23 horas. Eu, a pastora, uma equipe que foi, 12 do apóstolo Fábio que foi com a gente. E aí nós chegamos pregado em casa e eu recebi lá no meio do seminário a direção que eu iria ministrar hoje no culto. E aí hoje de manhã, levantei com os olhos cheios de areia, né? Assim, pesados tal. E aí eu saí do quarto, tudo, fui terminar assim, de dar uma repassada, aí voltei no quarto, a Rô estava lá, deitada assim, esticada na cama, assim, Aí eu falei, que foi? Ela falou, tô com dor nas pernas, tal, né, porque a mulher fica de salto, aquele negócio e anda para lá, e enquanto eu estou ministrando, a pastora faz um trabalho de bastidores tremendos no seminário, assim, né, para toda a logística. Bom, aí ela foi para lá, tal, aí eu estava lá no computador, terminando de digitar, aí ela abriu assim a porta ali da varanda, entrou e falou assim, eu estou cansada. Aí eu virei para ela, super espiritual, né? Eu estava ministrando, eu estava preparando a palavra, então eu estava espiritual naquela hora, né? Falei assim, cansada, Rosângela. Eu também estou cansado, mas tem que fazer. Vamos para frente, para com isso. Se a gente ficar falando que vai ficar cansada a manhã inteira, não vamos conseguir fazer nada. E aí ela fechou a portinha e saiu. E eu estava escrevendo essa parte, aquele que maltrata a sua esposa. A palavra é clara que as suas orações não são atendidas. Aí eu me liguei, não sei por que eu me liguei, que algo não estava certo. Aí eu saí, fui até a cozinha onde ela estava preparando um chá para mim. E aí falei, vem cá. Ela veio, né? Aí eu dei um abraço nela e fiz uma oração. Oi? Esperando a segunda, né? Esperando eu explicar o porquê que ela estava cansada, que não tinha motivo. E aí eu abracei, fiz uma oração e pedi para que Deus renovasse as forças dela, para que tirasse toda a dor física, para que tal, como a parte frágil. Que de frágil, queridos? Eu entendi o que Deus quer dizer. A Bíblia não relata que o marido é a figura de Cristo e a esposa é a figura da igreja? Como figura de igreja, nós somos mais frágeis que Cristo, isso é um fato. Então é nesse sentido, porque a mulher, queridos, de frágil não tem nada. As mulheres são guerreiras, são valentes, são fortes. Elas precisam de um marido, sim, que proteja, que provê, que ame, que cuide. Mas eu e a pastora temos o mesmo ministério, consolidamos os mesmos 12, trabalhamos na mesma obra, frequentamos os mesmos cultos, as mesmas gerações, tudo, e ela ainda cuida da casa, cuida dos filhos, lava, passa, cozinha, cuida de mim. Onde está a fragilidade? A fragilidade está em mim. Quando tem uma dor de dedão, ai meu amor, está doendo meu dedão.
chama um médico, ora por mim, faz um chá, uma sopinha de creme de cebola. E ela com dor no dedão, com dor no joelho, não sei aonde, está lá, fazendo e acontecendo, e os filhos pedindo, e tudo isso. Mas, voltando aqui ao assunto agora, depois, tirando meu casamento de lado, o que acontece? Aqui está falando assim que existe sim situações que vão impedir da bênção chegar nas nossas vidas. E nós vamos falar de uma situação específica hoje, que muitas vezes impede de Deus nos abençoar, e impede de nós sermos um canal de bênção para Deus e para as vidas, através de Deus para as vidas. E essa que é algo que Deus reprova também, e que impede muitas vezes as pessoas de receberem um milagre, que é a religiosidade. Que é, ao invés de nós vivermos uma vida de intimidade com Deus, nós entendermos que nós temos uma religião, como muitas são as religiões que existem no mundo, tá certo? Como que esse texto, agora vamos entrar na história desse texto. Jesus olha um cego de nascença, e não tem alguém que tenha um problema que Jesus não olhe com compaixão. Eu quero te dizer que Deus se compadece dos desafios que você está enfrentando, dos problemas que você tem. Ele se compadece disso. Ele olha para você com compaixão. E aí ele olha para aquele cego de nascença com compaixão e pensa, meu Deus, que situação difícil a dele. E aí os 12 que estão junto com Jesus, nem aí para a situação dele, começam a discutir a doutrina da cegueira do homem. Eles conseguiram criar e discutir a doutrina da cegueira daquele homem. E começaram a dizer assim, bom, será que ele é cego porque pecou? Ou será que ele é cego por uma maldição hereditária? Porque os pais pecaram. Eles não estavam nem aí se o cara era cego. A preocupação era por que ele era cego. Qual é a doutrina, qual é o segmento religioso que comprova a maldição que aquele homem está vivendo? E os 12 começaram. E aí, como não acharam solução, perguntaram para Jesus. Jesus, aquele homem ele é cego porque pecou ou porque os pais pecaram? E aí Jesus, queridos, a resposta dele foi muito clara. Ele diz assim, meus filhos, meus 12, Jesus está falando com 12, quantos 12 tem aqui? Então, contigo. Meus 12, qual é a diferença nessa hora? O que ele precisa é de um milagre. O que ele precisa é receber a cura. O que ele precisa é que a verdade de Deus alcance o coração dele e tire ele daquele estado em que ele está. Queridos, Jesus, que se compadeceu dele, Jesus disse que o mais importante não era saber o porquê, como, quando e onde, mas o mais importante é que ele recebesse o perdão dos pecados e ele recebesse o milagre. Sabe por que muitas vezes nós não pregamos o evangelho a alguém? Porque às vezes a gente está discutindo doutrina. A gente está querendo saber se é através da visão celular, ou se é através de um outro projeto, se é através de uma outra forma, se da forma que a Igreja Universal age é a correta, se a forma da Igreja Renascer age é a correta, se a forma da Igreja Mundial age é a correta, se são os assembleianos orando em línguas, se são os batistas tradicionais. A gente fica preocupado em saber se é X, se é Y, quando na verdade o cego continua cego. O mendigo continua mendigo. E aí Jesus falou, gente, para com isso. O que ele precisa é ser curado, porque a obra precisa ser feita. Nós somos chamados não para discutir qual é a situação religiosa, a doutrina, o segmento. É lógico que nós não podemos fugir do eixo da palavra de Deus. Está aqui a tua doutrina, ó. Está aqui o teu segmento. Amém? Mas nós precisamos fazer a obra de Deus. E falou, seus 12, para com isso, vamos fazer a obra de Deus. E aí ele continua até dizendo assim, ó, porque a obra de Deus tem tempo para ser feita. Tem que ser feita enquanto a luz está no mundo, porque a hora que a luz for tirada do mundo, essa obra não vai ser feita, e quem ficar, ficou. É muito clara.
Quando ele diz noite e dia, ele não está dizendo, ó, só pregue de manhã e não pregue à noite. Se fosse assim, a igreja aqui acabava. Quem pode fazer célula de manhã? Não pode, está trabalhando. A gente faz célula à noite, escola de líderes à noite, gerações à noite, discipulado à noite, cultos, lógico, no domingo a gente consegue em outros horários, mas a maioria das coisas à noite. Deus não estava falando pregue de dia, pregue de noite. Deus estava falando, é o tempo da luz. O tempo da luz é agora, e eu estou levantando uma igreja que vai refletir a luz de Jesus, como diamantes do Senhor, vão brilhar a luz do Senhor, nessa terra, nesse mundo, nessa cidade, para os mendigos, para os cegos, para todos aqueles que precisam do Evangelho. Se quiser aplaudir, aplauda mesmo. E aí, Jesus mostra para eles, que às vezes, nós mesmos crentes, ao invés de estarmos fazendo a obra, estamos querendo provar que temos uma religião certa. Sabe quando é isso? Quando a gente fala para os outros, eu não tenho uma religião. E realmente nós não temos uma religião. Mas existe um pontinho de soberba, e a gente tem que tomar cuidado com isso, quando a gente chega e fala, ó, eu não tenho religião, você tem. Então eu sou melhor que você. Ó, eu não tenho religião, mas fica discutindo religião. Fica procurando julgar se é melhor aquela, se é melhor essa. Quando Deus falou para a gente fazer a obra, quando Jesus está preocupado em fazer a obra. Sabe por quê, queridos? Porque a obra, ela tem que ser feita de forma prática. A obra, ela tem que ser feita com entendimento das oportunidades que são colocadas. Olha Jesus o que ele fez. Ele se encontrou com o cego, e aí começou aquela discussão doutrinária em volta de Jesus. Jesus não deu ouvido a isso e falou assim, focou na obra, focou na necessidade, focou na oportunidade, e disse assim, esse homem precisa ser curado. Aí Jesus bateu nos bolsos e falou, puxa, mas eu não trouxe o óleo da unção, volto amanhã. E foi embora. Puxa vida, eu não vim com a minha Bíblia, então não posso pregar o Evangelho. Queridos, a Bíblia está aí, ó, dentro do teu coração. Se você vivê-la, você vai conhecê-la como ninguém que lê conhece. Não, Jesus não ficou procurando a forma doutrinária de curar aquele cego. Ele foi prático, sabe o que ele fez? Cuspiu no chão, fez lodo do cuspe, passou nos olhos daquele cego e mandou aquele cego ir se lavar no tanque de Siloé. Praticidade. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha e diga assim, praticidade. Jesus é prático. Jesus é objetivo. Jesus tem foco, tem meta, Ele sabe qual é a necessidade, Ele sabe qual é a sua necessidade, e Ele tem algo prático para resolver o seu problema. E nós precisamos estar atentos a isso. Jesus foi lá, agora você imagina, hoje aqui na El Shaddai, chega alguém enfermo, mas não tem mais ninguém, porque a cura do Senhor se manifesta nesse lugar. Aí alguém enfermo vem aqui no final com os pastores aqui, né, pastor Marco Aurélio, pastor Fernando, pastor Maurício, todos os pastores estão aqui, eu. Vem aqui, ó, estou com uma enfermidade, você pode orar por mim? Lógico. O quê? Vale-me Deus. Sai de mim, ele ia cuspir em mim. Religiosidade. Está presa em doutrinas. Uma vez eu orei por uma pessoa, por cura de enfermidade, quando terminou ela virou assim, você não vai me ungir com óleo? Eu falei, não, eu vou cuspir em você. Jesus cuspiu, resolveu? Eu fui mais manso, gente, eu não falei não. Eu não falei. Mas deu vontade. O óleo, queridos, a Bíblia diz, ungir os enfermos com óleo, orai por eles. O óleo é algo santo ao Senhor, é a representação do Espírito Santo. Agora, a religiosidade faz com que se não tiver óleo, a pessoa não ore. Se não tiver Bíblia, a pessoa não pregue.
Eu quero dizer para vocês que nós temos que entrar numa praticidade do Evangelho. O Evangelho é prático, o Evangelho é de resultados, o Evangelho é de realidade do nosso dia a dia. E está na hora de nós entrarmos nesse mover. Quantos querem crescer e multiplicar aqui? Então nós precisamos sair desses conceitos e discussões doutrinárias, religiosas, que mais nos atrasam do que nos fazem avançar. E Jesus, numa praticidade tremenda, e para impactar mesmo, porque Jesus era um revolucionário, ele quebrava os conceitos das pessoas. A Bíblia nunca tinha falado, o Velho Testamento inteiro, de alguém que cuspiu no chão para curar alguém. E ele fez aquilo. E ele quebrou conceitos. E ele quebrou paradigmas. E ele derrubou muralhas que separam as pessoas, que separam o homem de Deus, que muitas vezes é a própria religião. Então Jesus foi lá, faz aquele milagre. Os milagres são frutos de um evangelho prático. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga isso. Os milagres são frutos de um evangelho prático. E eu quero dizer, olhe para as pessoas e fale que eu quero dizer que Deus vai operar milagres na sua vida. Você recebe? Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aí, queridos, depois da discussão doutrinária dos 12, aquele homem foi curado. Graças a Jesus, né? Graças a Deus que nem tudo ele ouve da gente. Ele dá uma ignorada em algumas coisas e fala, meu Deus, não vou nem ouvir isso. Vou continuar na minha soberania. E aí Jesus foi e curou o homem. Só que aí, quando esse homem foi curado, começou uma segunda discussão a respeito da cura daquele homem. E aí as pessoas começaram a discutir como era possível isso acontecer. Como era possível aquele homem estar enxergando? As pessoas estavam ao redor, as pessoas que encontraram, que viram. Como pode? Como assim você está curado? A doutrina aqui dos judeus daquela época, dos hebreus, mostra que você é um cego de nascença. Porque você é um cego de nascença, você está amaldiçoado. Porque você está amaldiçoado, você não merece essa cura. Como é que você está curado? Você não merece isso. Mas eu quero compartilhar algo com você hoje. A compaixão de Jesus está acima de todo merecimento. A compaixão dele está acima do que merecemos ou não. Ele faz por amor. E aí as pessoas começaram a discutir. E aquele homem falava, eu não sei. Ele pôs lodo, porque ele não viu que Jesus cuspiu. Você entendeu porque foi no cego? Agora você entendeu, né? Porque se fosse no coxo, o coxo ia sair pulando. Cuspe? Não, foi no cego. Ele não viu. Ele só sentiu o lodo. Fala assim, ele pôs lodo. E me mandou lavar. E eu fui e me lavei. E a hora que eu me lavei, eu voltei enxergando. Simples assim. Aí eles falavam, não pode ser tão simples. Porque quando tem religião, não pode ser tão simples. Cadê o ritual? Cadê toda a parafernália, montando tudo? Cadê a estrutura? Cadê as formalidades? Não, tão simples assim não pode. Como é que você está enxergando? Olha, eu vou falar de novo. Eu fui lá, ele pegou, colocou lodo. Eu não sabia que ele tinha cuspido, mas agora eu sei. Ele pôs lodo, eu fui até o tanque, eu me lavei e eu voltei vendo. Simples assim. E eu quero te dizer que seu milagre vai acontecer de forma tão rápida e de forma tão poderosa que as pessoas vão perguntar como foi, você vai falar, simples assim, Deus fez e pronto. Pode aplaudir mesmo. Enquanto você aplaude, Deus está liberando o teu milagre. Queridos, a religiosidade nos faz perder tempo e Jesus não quis perder tempo. Aí começaram a discutir se ele era merecedor daquilo. Queridos, eu já falei, a compaixão de Deus está acima do merecimento. Ele faz por amor. Jesus não ficou interrogando aquele cego, perguntando, ô meu cego, você tem sido bonzinho?
Quando você pede esmola, do que você recebe, você tem ido lá dar o dízimo? Você tem orado 3 vezes em direção a Jerusalém? Você sabe qual é a direção para Jerusalém, seu cego? Jesus não ficou. Jesus se compadeceu. E quando a gente se compadece, a gente não fica criando questionamento. A gente vai e age. Quando há compaixão, a gente toma atitude. Quando há compaixão, a gente rompe preconceitos. Quando há compaixão, a gente rompe limites. Eu quero dizer que Deus vai te batizar com tanto amor, que aquilo que era limite para você pregar o Evangelho, que aquilo que era limite para você fazer discípulos, não vai ser mais. Você vai se tornar em Deus uma pessoa ilimitada, no poder, na unção, na graça, no conhecimento e na sabedoria. Amém? O que nós precisamos entender é que não adianta ficar querendo saber, questionar, perguntar como é, como foi, de que forma. Simples foi, simplesmente assim. Deus fez, Deus operou, Deus mudou a situação. E aí depois que aquelas pessoas começaram a perguntar, começaram a discutir, merece, não merece, segundo a palavra de Deus, merece, não merece, será que vale a pena? Será que ele vai mudar de vida? Será que ele vai permanecer na igreja? Eu nem vou orar por ele, porque se ele receber o milagre, ele vai embora. Então eu vou segurar meu discípulo um pouquinho mais na célula sem o milagre, que aí ele vai ficar buscando. Quando ele estiver mais consolidado comigo, aí eu oro pelo milagre dele. É uma forma. É um pensamento, é uma doutrina, é uma forma de agir. Quando na verdade Deus quer que a gente simplesmente seja um canal para que as vidas sejam completamente restauradas por Deus. E esse poder que estava em Jesus, a Bíblia diz que está sobre a igreja, sobre eu, sobre você, sobre os seus discípulos, sobre a sua célula. E aí o que aconteceu? Depois da discussão dos 12, da discussão das pessoas, pegaram aquele cego, porque ninguém chegava em resultado nenhum, a religião cria confusão, a Bíblia diz que havia dissensão entre eles, discussão, não é, pode, não pode, vai, não vai, chega, não chega, olha, não olha, enxerga, não enxerga. Aí resolveram levar para os conhecedores da Bíblia, para aqueles que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra, que são versados na palavra, os doutos, e levaram lá. Esse homem era cego de nascença e agora ele está enxergando. E aí os fariseus nunca tinham visto aquilo. A Bíblia diz que nunca tinha acontecido. Mas aqui no nosso meio vai acontecer e muito. Muito, e é através de você. E aí o que aconteceu? Nunca tinha acontecido. Não, como? Peraí, vamos buscar aqui. Relatórios. Atas de reunião da sinagoga. Não, nunca aconteceu. Mão mirrada, sim. Coxo, sim. Ressurreição, sim. Cego de nascença, está em branco. Não, nunca aconteceu, então não é possível. Esse tipo de milagre não, nunca aconteceu. É igual quando eu chego para vocês e falo assim, isso eu nunca vi acontecer. Por que você acha que vai acontecer com você? Aí você diz, porque Cristo, que habita em mim, é poderoso para fazer aquilo que ninguém acredita. E aí ficou essa discussão, se era, se não era, se podia, se não podia, como pode. Aí começaram a perguntar para ele, como é que você foi curado? E aí ele pacientemente disse, eu estava lá sentado, pedindo esmola, e aí veio um homem, colocou lodo nos meus olhos, e eu fiquei sabendo que primeiro ele cuspiu no chão, e depois pôs lodo. E aí ele me mandou lavar os olhos no tanque, eu lavei e voltei vendo. Simples assim. E aí os fariseus, os doutores olharam para o outro. Não. Esse homem que você está falando, que é Jesus, que fez isso, esse homem não pode fazer isso. Esse homem não pode fazer isso. O líder da célula, não, eu vou procurar o pastor para orar por mim. O pastor não, para o meu problema só unção apostólica resolve. E tem que ser do apóstolo René.
Patriarca, unção patriarcal. Não. Esse homem não pode. Ele não está no hall de membros da sinagoga. Ele não faz parte das pessoas que estão aqui frequentando essa sinagoga. Ele não pode operar esse milagre. E aí começaram uma discussão a respeito não do milagre, mas de quem produziu o milagre. Quem produz o milagre, queridos, é Deus. Mas Ele usa quem Ele quiser, e Ele vai usar você. Você pode aplaudir. E eles começaram a duvidar, primeiro, de quem tinha operado o milagre. Não, ele não pode. Aí não, mas peraí. Como ele não pode? Se o cara está enxergando e não enxergava, então quer dizer que ele conseguiu. Se Deus não atende a pecadores, esse homem não é pecador. Esse homem é santo. Esse homem pratica a palavra de Deus. Esse homem está em conformidade com a palavra de Deus. Mas ele não é da nossa sinagoga. Ele não é da nossa igreja. Ele não é da minha célula, não é da minha geração. Não, alguma coisa está errada. Então já sei. É mentira, aquele cara não era cego. Não foi milagre coisa nenhuma. Não foi milagre? Não foi milagre. Não era cego. Ah, então peraí, vamos chamar os pais. E aí chamaram os pais. E os pais vieram. Esse aqui é teu filho? Sim, senhor. Ele era cego de nascença? Sim, senhor. Ele está vendo agora? Sim, senhor. Como pode isso? O senhor vai me expulsar da sinagoga se eu falar? Se falar que foi Jesus, vou. Pergunta para ele que ele tem idade suficiente para responder. Eu não posso perder minha religião. Eu não posso perder meu status. Eu não posso perder minha posição. Ele tem idade suficiente para responder. A religião na minha vida não posso perder. Então, pergunte para ele. Ó, ele está vendo, é meu filho, eu confirmo, tal. Mas eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Tudo com ele. Posso ficar? Pode. Aí eles voltaram. Como foi que você era cego e está enxergando? Aí, queridos, eu não sei como explicar para vocês isso, mas o quanto a religião é perigosa. E Jesus diz, a ponto de fazer os que eram cegos enxergarem, e os que enxergam se tornarem cegos. E aí, esse homem, que era cego de nascença, que era mendigo de rua, os pais o tinham abandonado, porque quando nasceu cego, esse menino está amaldiçoado, os pais colocaram eles na rua, por causa da religião. Quantas pessoas a gente tem colocado para longe de nós por causa da religião? Quantas pessoas a gente afasta do nosso contexto por causa da religião? Porque é religião, porque não é religião? E aí sabe o que fizeram? Os pais colocaram por causa da religião esse menino na rua. E ele viveu como um mendigo. E esse mendigo, cego de nascença, que ia viver e morrer como um indigente, porque dentro do, não só a limitação como cego, e a gente vê hoje que muitos cegos trabalham, produzem, empreendem hoje, mas naquela época um cego tinha um estereótipo sobre a vida dele de amaldiçoado. Ninguém dava um emprego para um cego, ninguém ajudava um cego, só jogavam esmolas numa pseudo-compaixão, porque onde há religião não há compaixão. A compaixão e a religião não andam juntas. E aí o que aconteceu? Aquele mendigo, aquele cego que não tinha nada, que não era ninguém, começou a ensinar o que é ter relacionamento com Deus. E disse assim, ó, vocês já me perguntaram tudo, e eu falei, quem não está entendendo é vocês. Talvez vocês não estão querendo entender, porque vocês admiram aquele homem, e não querem falar a verdade. Olha que confronto na religiosidade, um cego, mendigo, indigente, deu nos maiores doutores que existiam naquela época em Israel. Ó,
se vocês querem ser discípulos dele, sejam, mas não tenho mais o que falar, eu já expliquei tudo. E aí eles se inflamaram. Como? Ele não é da nossa religião. Como que nós vamos acreditar nele? Nós não queremos ter nada com ele. Você que é discípulo dele, não somos nós somos discípulos de Moisés, que nos deu a lei, que nos deu a religião. Não que Moisés tenha dado a religião, mas eles transformaram numa religião. Assim como o nosso relacionamento com Deus, se a gente não tomar cuidado, aqui mesmo dentro da igreja, a gente transforma em uma religião. E aí começou toda a discussão de novo. Porém, queridos, aquele rapaz simplesmente respondeu: eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei porquê, eu não sei quem, eu não sei onde. Só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu não conheço a palavra ao fundo como vocês, só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu não tenho o dinheiro que vocês têm, eu só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu não tenho a religião que vocês têm, só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu não tenho família como vocês têm, só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Simples assim. Chegou o tempo da gente parar de complicar as coisas que são simples e fazer a obra de quem nos enviou. Jesus te enviou. Vá e faça discípulos de todas as nações. Batize-os, ensine-os, abençoe-os, gere líderes, forme equipes, conquiste territórios. Simples assim. Trabalhoso, dispendioso, mas simples assim. Agora, queridos, de tudo isso, o que me chama mais atenção e que me marcou enquanto eu li esse texto foi que nem os 12, nem as pessoas, nem os fariseus e nem os pais comemoraram a cura daquele homem. Ninguém. Eles estavam preocupados como, onde, porquê, quando e de que forma. Ninguém glorificou a Deus. Ninguém disse: glória a Deus, obrigado, que bom, você não é mais cego, você está enxergando. Nem os pais, nem os 12 de Jesus. Queridos, era simplesmente aquele cego só queria que alguém abraçasse ele e falasse: que bom, sua vida mudou. E aí sabe o que fizeram para completar tudo? Expulsaram ele da sinagoga. Isso foi bom ou foi ruim? Isso foi maravilhoso. Isso foi muito bom. Expulsaram ele da sinagoga, quem ficou sabendo? Jesus. E Jesus falou: obrigado, Senhor, mais um para o reino. Saiu da religiosidade, saiu da religião, e a hora que aquele homem saiu, a Bíblia diz que Jesus o encontrou. Você acha que Jesus o encontrou por acaso? Trombou com ele de novo? Não. Jesus, quando ficou sabendo, foi ao encontro daquele homem e falou assim: você está pronto para me receber no coração como Senhor e Salvador. Porque agora você entendeu que religião não vai funcionar. Doutrina, discussão, paradigmas, entendimento, não. Você crê que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho, é o Senhor? Sou eu que te curou. Eu creio, então me receba. Então seja salvo, seja perdoado os seus pecados. E a Bíblia diz que aquele homem recebeu Jesus e o adorou. E porque o adorou, Jesus disse assim: entenda que existem muitos cegos físicos, mas que vivem menos cegueira do que os cegos espirituais. E a religião, queridos, é uma forma de cegueira espiritual. É uma forma de nos prender e não nos fazer enxergar a essência do Evangelho, do amor, da compaixão de Deus. Aquele rapaz teve experiência com Deus e começou a falar do amor dele, confrontou a sabedoria dos religiosos, foi odiado, foi expulso,
Todo aquele que tem uma vida com Deus, queridos, será odiado por alguém que tenha uma religião. Isso é um fato. Quem tem religião não aguenta alguém que é livre. Quem está preso numa religião, numa doutrina, e quer impor a sua religião, falar que é melhor do que a dos outros, porque é melhor ser esse, porque é melhor ser aquele, não tem comunhão com Deus. Não experimenta a vida com Deus, que é uma vida de milagres, que é uma vida de transformação. E eu não sei como é que está a tua vida, nem como você entrou aqui hoje, mas o que eu quero te dizer, que se você não morrer para a religião, que muitas vezes a gente diz, a minha religião é evangélica, é católica, é espírita, é budista, é evangélico renovado, é evangélico pentecostal, enquanto a gente não quebrar com essas estruturas, a gente não vai viver a essência do evangelho, que é poder, que é amor, que é milagres, que é mudança e que é transformação. Deus quer mudar a tua vida por completo. Deus quer fazer da tua vida como fez daquele cego. A vida daquele homem mudou completamente. Completamente. Eu nem duvido que ele se tornou um dos discípulos de Jesus e caminhou com Jesus até o final, porque muitos não tinham nomes que caminhavam com Jesus, não tinham nomes citados na Bíblia. Mas a verdade é que a vida daquele homem transformou, e Deus está aqui hoje para transformar a tua vida também. Ainda que os outros o expulsaram, Jesus o procurou. Jesus se relaciona com quem é livre. Ele viu que em Cristo, a verdadeira cegueira não é física, mas é espiritual. Muitos que acham que enxergam, na verdade estão cegos. Nos questionamentos, nas doutrinas, no medo, como foi o caso dos pais, nas acusações, na autossuficiência. Mas hoje Deus vai nos livrar de toda cegueira e de tudo aquilo que nos rouba de fazer o chamado. Muitas vezes, queridos, o nosso chamado ele fica atrofiado por causa dessa falta de visão. E sendo que a igreja El Shaddai, ela hoje trabalha numa visão de conquista, numa visão de avanço, de crescimento, de multiplicação. E às vezes a gente fica perguntando, por que ainda não avancei? Por que ainda não conquistei? Por que ainda não multipliquei? Por que ainda não mudou a minha situação? Porque às vezes a gente está mais preocupado em saber como, quando, onde, porquê. O pastor Marco Aurélio foi muito claro e disse que tem tempo, que as coisas levam tempo, que os momentos são oportunos, os momentos são oportunos para fazer a obra, mas tem tempos, e tempos diferentes para cada um. Mas o que não pode existir é aquilo que nos faz parar no tempo. E eu quero dizer que você está livre hoje para avançar no tempo. E Deus vai remir o tempo que foi perdido e vai produzir resultados poderosos na sua vida, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, aqui nessa manhã. Não se distraia com nada nesse momento, porque Deus, você com os olhos fechados, vai conseguir enxergar muito mais no reino do Espírito. Às vezes os nossos olhos abertos nos impedem de ver claramente o propósito e a vontade de Deus, porque os nossos olhos abertos nos faz olhar as circunstâncias, nos faz olhar as dificuldades, nos faz olhar a forma como as coisas estão acontecendo. Se aquele homem não fosse cego, talvez ele não deixaria Jesus passar o lodo com a saliva nos olhos dele, e por causa de um princípio religioso, ele teria perdido a bênção. Por isso Jesus diz que essa cegueira física, ela não é pior do que a cegueira espiritual, que é produzida pelas religiões. Hoje Deus quer nos livrar de prisões que têm impedido o milagre nas nossas vidas, que têm impedido de nós sermos um canal também de milagre na vida de outros. Podemos ser 12,
podemos ser conhecedores da lei e da palavra, podemos ser parentes, podemos simplesmente estar perto de Jesus, mas não estar vivendo aquilo que Jesus tem e espera de nós. Jesus não quer saber como foi que você chegou aqui, mas Ele quer ter acesso e transformar a sua vida. Ele quer te tocar, Ele quer te curar, Ele quer através de você fazer essa obra tão linda que Ele nos chamou para fazer. Não podemos mais deixar com que nada impeça o nosso avançar. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já entregou a sua vida para Jesus, o próximo passo é viver na essência, é viver a praticidade do Evangelho, é deixar as coisas acontecerem segundo a vontade de Deus, a soberania dEle, é lançar fora os questionamentos. Será que é certo? Será que isso é do Novo? Será que isso é do Antigo Testamento? Será que isso deve, pode, não faz? Chegou a hora da gente romper e receber a boa mente de Cristo, uma mente livre, uma mente aberta, olhos ampliados, visão ampliada, olhos que se compadecem. A compaixão é a chave para que se estabeleça a obra de Deus. Por isso hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele está derramando muita compaixão no seu coração. Compaixão que vai fazer você ver além das religiões, que vai fazer você ver além das doutrinas, dos segmentos, que vai fazer você ver além dos paradigmas, dos altos conceitos. A compaixão que vai fazer você ver além do merecimento. Será que merece? Será que eu não mereço? Será que meu irmão 12 merece? É tanta pergunta para uma única resposta. Eu era cego e agora eu enxergo. Eu só sei que eu era cego e que agora eu enxergo. Eu só sei que eu estava perdido e agora eu fui achado. Eu só sei que eu estava desistido e agora eu sou perseverante. Eu só sei que eu estava morto e agora eu vivo. Eu só sei que eu estava triste e agora eu me alegro. Simples assim, mas necessário viver isso em liberdade. Põe a mão no seu coração, deixa o Espírito Santo visitar o mais íntimo do seu ser nesse momento. Deixa Deus ministrar o seu coração e fazer a diferença na sua vida aqui nessa manhã. Faça a sua oração a Deus agora. Tenha esse momento de intimidade. Se você se sente mais religioso do que espiritual, do que íntimo de Deus, tome uma atitude de fé, peça uma mudança agora, se derrame diante do Senhor. Constranger com teu amor, sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, constranger com teu amor, Filho de Davi,
Santo está nesse lugar. Fique de pé, ergue as suas mãos, não fique parado, tome uma atitude de mudança. Se aquele cego não fosse até o tanque de Siloé se lavar, ele não voltaria enxergando. Deus, ele faz a obra, mas tem algo que cabe a nós: o crer, o agir. Nós vamos louvar novamente, e você vai entregar sua vida ao Senhor, seu coração, a sua mente. Você vai pedir para Ele tirar toda a religiosidade. Você vai pedir para Ele tirar tudo aquilo que ainda prende você de crer no milagre, os questionamentos, as dúvidas, as perguntas. Se você reconhece que precisa de uma mente livre, que a sua mente muitas vezes fica questionando, fica perguntando, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Como aquele cego foi até aquele tanque, busque a sua cura, busque a sua mudança de vida. Se você ainda não conseguiu ter a comunhão com Cristo como você gostaria de ter, e ainda se vê mais religioso, deixa Deus agir na sua vida agora. Não saia desse lugar da mesma forma. Aquele cego não saiu daquele lugar da mesma forma. Ele saiu com a sua vida restaurada, transformada, mudada. E você pode viver isso aqui nessa manhã também, porque Deus, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E assim como Ele operou naquele tempo, Ele quer operar hoje. Adore a Deus. Aquele homem adorou a Deus. Sei que estás aqui. Teu fôlego, filho de Davi. Filho de Davi, tem Compaixão de mim. abra os meus olhos, Pois quero te ver, Senhor. Quero te ver. Filho de Davi, toca nos meus olhos, abre a minha visão, tira a cegueira espiritual, tira as escamas, tira tudo que impede de eu contemplar os teus milagres. Tira a religiosidade, tira a dureza de coração, tira o medo, tira a dúvida, tira a incerteza. Filho de Davi, tem compaixão, muda a minha vida, restaura os meus sonhos. Levante suas mãos, ou melhor, coloque as mãos sobre os seus olhos. Deus vai operar cura aqui nessa manhã. Cura espiritual, vai tirar as escamas, vai dar olhos de águia, olhos empreendedores, olhos que aproveitam as oportunidades, vai dar olhos de fé. Se tem faltado fé, a sua visão, hoje Deus te dá olhos de fé. Pessoas também serão curadas de doenças dos olhos, astigmatismo, hipermetropia, miopia, estão sendo curados agora. Hoje Deus limpa a nossa visão, tira tudo que está embaçado, tudo que nos impede de contemplar a glória de Deus. Age agora, Senhor, cura, restaura a visão. Pessoas estão tendo a visão celular restaurada no seu ministério, na sua célula. Restaura, Senhor, restaura. Filho de Davi, tem compaixão.
Quantos podem dizer que estão com seus olhos abertos, com a sua visão ampliada? Quantos podem adorar e glorificar a Deus com um forte aplauso a Ele? Celebre a sua restauração, a sua cura. Celebre a sua mudança de vida.